Hoje eu recebo Gabriel Castanheira, sempre é um prazer te receber aqui, você sabe disso, né? Gabriel Castanheira, para a gente conversar. Tem tantos assuntos. Ontem eu falei bem rapidinho aqui, que eu recebi a informação. Ontem foi realizada a Operação Fortaleza. E depois, Castanheira, o pessoal pergunta, mas vai continuar, não vai continuar? Enfim, né, mas eu já estava no finalzinho do programa. Então a gente vai primeiro esse assunto. Depois tem um aqui, tu já deve estar sabendo, né? Que a doutora Adriana Lisboa, da Vara da Fazenda da Pública da Comarca do Balneário Camboriú, ela negou uma liminar requerida pelo Ministério Público que impedia a Guarda Municipal de atuar na abordagem de moradores de rua. Que eu não sou advogado, longe de mim, jurista, um jovem causídio que também não, mas achei sei lá, né, do Ministério Público. Pelo amor, vocês estão fazendo o trabalho de vocês. Mas vamos lá. Primeiro vamos começar até para dirimir as dúvidas da Operação Fortaleza. Vai continuar? E como é que foi a primeira fase ontem, Castanheira? Primeiro prazer ter aqui, né, no Canal 100. Tudo bem, meu irmão? Bom dia, boa noite, Tigrão. Boa noite a todos os ouvintes. Então, Tigrão, ontem, primeiro dia da Operação Fortaleza, consideramos um sucesso. É uma operação que foi desenhada pela Polícia Militar e Guarda Municipal. Aliás, importante dizer que essas duas instituições vêm trabalhando bem ligadas. Os setores de inteligência estão ligados. O pós-crime das duas instituições estão conversando. E com tudo isso, todas as demandas que chegam, nós conseguimos planejar e executar as operações e manter a cidade num nível de segurança que há muito tempo não se via. Sim. É óbvio que alguns casos isolados acontecem, como foi aquele assalto que teve no sábado na Avenida Brasil com a 101, mas isso é um caso isolado. E a pronta resposta também muito rápida da Polícia Militar e da Guarda Municipal. Recuperamos veículo, recuperamos o aparelho furtado, né? Recuperamos o fone de ouvido. Só falta um marginal ser preso, os outros dois já foram presos. E isso ocorre por quê? Integração, comunicação e as áreas de atuação. Então, hoje estamos distribuindo a cidade de maneira que as forças consigam, vamos dizer, estar presente em todos os lugares. Perfeito. O resultado da operação ontem? Então, foi o primeiro dia, né? Foi o primeiro dia da operação ontem. Nós tivemos aqui os números, foram... acho que você tem os números aí, foram 113 abordagens, se eu não me engano, 64 veículos verificados, um mandado de prisão, e mais acho que um veículo ou dois removidos, não tenho certeza. Mas... remoção ao pátio, foragido da justiça. Aliás, eu quero fazer um pequeno parênteses, quem tem que falar é você, mas eu quero fazer um pequeno parênteses. Eu recebi também um relatório, acho que foi ontem, Júlia, ou segunda, da atuação do final de semana, alguns foragidos capturados, né, Castanheira? Tem acontecido isso também, né? O número de mandados de prisão sempre muito elevado, né? Nós temos muitos mandados de prisão, mas eu estava conversando com o comandante Vicente, isso ainda na quinta-feira, e pela nossa análise, a cidade está passando por um período de tranquilidade muito grande, como não se via há muito tempo. Eu digo assim, para a realidade de Balneário Camboriú, nós temos uma cidade tranquila, mas trabalhando dentro do nosso parâmetro, a cidade vem atravessando uma fase assim muito positiva. E um detalhe, hein? 28 agentes da segurança pública, 14 guardas municipais, 14 policiais militares, 7 viaturas de cada instituição ontem nessa operação? Exatamente, a cidade ficou totalmente cercada, verificando o que entra e o que sai da cidade. Você sabe que eu depois do programa eu fui a Camboriú, ontem fui dar uma despesa para o sogro e para a sogra, e quando eu passei ali bem nas imediações ali do fórum, um pouquinho antes, na região da Avenida das Flores, estava a Guarda Municipal lá, pessoal atento, enfim. Aonde tinha uma viatura da Guarda, em outro ponto tinha uma viatura da Polícia Militar. Nós dividimos, né, as áreas, mas... 10 pontos, Castanheira? 10 pontos da cidade, 5 com a Guarda, 5 com a Polícia Militar. E essa operação, até para o pessoal aqui,
Essa operação, ela vai continuar? Vai ser mais vezes? Não. Segue a operação, hoje tem de novo, então segue por um tempo indeterminado. Todas as ações de segurança, eu sempre falo isso, né? Elas começam com uma ideia e o tempo que vai determinar essa operação é a efetividade dela. Muitas vezes nós temos que ter a sensibilidade de olhar e falar assim, opa, agora deu, temos que começar de outra maneira. Tá? E essas análises estão sendo feitas de maneira constante e muito importante dizer, depois que a Polícia Militar e a Guarda começaram a conversar muito mais, é um período, estamos vivendo um período de integração que eu acho que nunca houve antes. Muita troca de informação, então nós somos muito mais assertivos nas nossas ações. Perfeito. Como é que é aquela operação? Mandar um abraço para o Luiz César aqui. Operação Presença, né? Lembra? Sim. Ela está continuando ainda essa? A gente tem várias operações. São algumas operações. Tinha algumas operações que eram características da Polícia da Polícia Militar e outras da Guarda. Hoje, a gente está procurando, não que a Guarda tenha deixado de fazer as suas operações e nem a Polícia Militar, mas nós temos algumas ações que nós realizamos em conjunto. E aí nós percebemos que a efetividade dessas ações tem dado um resultado muito maior. E dando apoio, continua dando apoio na questão das nossas, da rede, né, de ensino, né? Sim, isso também, né? Nós temos as rondas escolares, né? Continuamos. O município, como eu disse, atuou de maneira muito rápida nessa... Foi rapidinho, né? Muito rápida. A Secretaria de Educação tomou, junto ao prefeito, decisões rápidas, e acho que nós fomos pioneiros nas ações que aconteceram aqui em Balneário Camboriú em relação àquele ataque que houve. Você falou muito do comandante, que é o Vicente. Aliás, Vicente era o nome do meu avô e do meu irmão. E um dia eu fiz essa pergunta para ti, fiz a pergunta para ele também. Essa integração. Falou, nós somos... onde tu está sentado, ele falou, bateu assim. É legal essa integração, né, Castanheira? Olha, ela é fundamental. Isso sempre foi um desejo, né, do prefeito Fabrício, sempre foi um desejo meu, e ainda bem que eu consegui passar por esse período. Muitas vezes aqui as coisas não davam muito certo e às vezes eu recebia título de vaidades, né? Verdade, mas nunca teve vaidade da minha parte. Hoje eu tive a possibilidade de mostrar isso. O Coronel Vicente e a equipe dele também não existe vaidade, existe a vontade de resolver problemas, assim como a minha equipe. A equipe dele vem somando, está trazendo uma como é que eu vou dizer, uma qualidade no trabalho impressionante. Todos ali, Major Favoreto, Major Escarante, né? O Capitão Nicolas, a equipe deles fechada com a nossa, e eu acho que isso que tem dado o resultado que nós estávamos precisando para Balneário Camboriú, para realmente não só dizer que é uma cidade que ela tem a estrutura, a segurança, a estrutura de uma cidade, né, uma Dubai, como gostam de chamar, mas uma integração real mesmo. Não aquela coisa, um acordo de cavalheiros. Não existe acordo de cavalheiros, existe integração. Você sabe que eu troco Dubai, eu troco Mônaco, pela frase que eu digo sempre, Balneário Camboriú, eu nunca vou dizer, é a maravilha do Atlântico Sul. Eu troco Dubai, Mônaco, por essa denominação. Aliás, há quase 40 anos que eu falo, né, sobre isso, sobre Balneário Camboriú. Gilmar, parabéns à Guarda. Hoje, uma limpa de usuários aqui no Parquinho Infantil, na 4ª Avenida. Ali tem um parquinho próximo ao Forte Atacadista. O Gilmar está te agradecendo aqui. Acho que próximo a um colégio. Ali. Sim. Nós fizemos ali. Deixa, antes de eu passar por esse assunto aqui, ó, eu te acompanho já faz um tempo. Você sempre, quando responde os questionamentos, você mostra muita tranquilidade, muita calma, enfim. Tem que ter um certo nervinho de aço, né? Porque, cara, de vez em quando os caras parece que gostam de te perseguir, né? Gostam de te... Eu digo que sempre gosta de indicar, né, Castanheira? Como é que tu recebe isso, Castanheira? Existem coisas que, às vezes, alguns ataques que são feitos assim, você não acredita, você fala assim, espera aí.
É verdade. Não dá para entender, mas quando você está fazendo um trabalho sério, você está seguro do trabalho que você está fazendo, você sabe que a verdade uma hora ela aparece. Vai aparecer. As armações elas caem. E graças a Deus, dia a dia, essas armações estão caindo. Um monte de falácia está caindo. Existem algumas que vão cair ainda. Mas a tranquilidade ela vem disso, é de você saber que você está tentando fazer um trabalho sério, com uma equipe séria. Então, eu tenho a confiança do prefeito. Isso é muito importante, porque todas as vezes que eu levo, todos os temas que nós fazemos são discutidos, tudo que nós fazemos é levado ao prefeito. Então ele dá a chancela final, como essa operação. Nós organizamos, conversamos, mas levamos para ele, e ele dá a chancela. Então, essa oportunidade, o apoio que ele dá é muito importante para que eu mantenha essa segurança e frieza. E pode ter certeza que você tem aqui no Canal 100, você já sabe. Você também tem meu apoio. Eu sei, e nas horas mais difíceis, até em horas que eu duvidei que as coisas iam dar certo, você estava ali dando apoio. Ter certeza disso. A gente nunca vai esquecer disso. Vai ter sempre o meu apoio, pode ter certeza absoluta. Castanheira, essa manchete não é minha, eu faço sempre questão de registrar, não é minha manchete. Está numa das principais manchetes hoje do jornal Página 3, página3.com.br, aliás, a saudação ao Mazinho, Marlise e toda a equipe. A manchete é essa: Justiça nega liminar que pretendia impedir a Guarda Municipal de atuar na abordagem social. Isso foi uma decisão da doutora Adriana Lisboa, ela é da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Balneário Camboriú. Ela negou liminar requerida pelo Ministério Público, que impediria a Guarda Municipal de atuar na abordagem de moradores de rua. Olha, Tigrão, a decisão da juíza foi uma aula de direito. Por que isso aí? Ali fala da legislação, das leis, da separação dos poderes. Então ficou os fundamentos para negar essa liminar foram extremamente técnicos. Então não dá para não fazer menção, né, da forma que foi. E essa liminar, ela não visava, esse pedido de liminar não visava a atuação da guarda só ali, mas que encerrasse a clínica social, que é um serviço que virou uma ação, né, um projeto do governo Fabrício que virou referência. Muitos estados, muitas cidades vieram aqui. Hoje, com essa decisão da juíza, eu recebi ligações de vários lugares do país, inclusive de Florianópolis. Marcamos uma conversa. Nós entendemos que esse assunto vai ter que tomar uma outra proporção. Nós vamos ter que conversar, porque é um problema de várias cidades do país. Então, se nós não mudarmos a cultura e o pensamento em relação a isso, em breve cidades que o problema não é tão sério, ele vai ficar muito mais sério. E eu digo, quem vive em Balneário Camboriú talvez não tenha a noção. Em Balneário isso não é tão sério, por mais que pareça para quem mora aqui que é muito sério, mas em relação a outras cidades ainda não tem a gravidade. Mas nós não podemos nos descuidar, senão isso da noite para o dia foge do controle. E nós já tivemos momentos que estava prestes a fugir do controle. Então eu fiquei bem satisfeito por receber essas ligações, principalmente a ligação que veio de Florianópolis, prestando solidariedade, e contente com essa decisão, e marcamos uma reunião para tratar desse problema, para que o tipo de ação que é realizada ela aconteça no Brasil inteiro da mesma maneira. Quanto mais cidades entenderem que a ação tem que ser tratar o dependente químico. Nós não podemos pensar apenas morador de rua, é morador de rua dependente químico. Essas pessoas estão doentes, essas pessoas precisam ser tratadas, essas pessoas precisam de dignidade, e aqueles que defendem que a dignidade está em estar na rua, essa é a dignidade deles, são pessoas que não foram às ruas, não viram as condições que essas pessoas vivem, não viram a violência
que eles cometem uns com os outros por causa da droga. Na nossa fundamentação nós mostramos muitas fotos de agressão que existe entre eles. E nós não podemos deixar essas pessoas isoladas como se elas vivessem num mundo à parte. Até porque eu já te entrevistei algumas vezes, já sei importante. Você conversa com esse pessoal. Lembra que um dia tu falou sobre isso? Sim. Chega ali, reúne, conversa, escuta as pessoas, enfim. Quando você... Para conhecer, né? Eu digo sempre, Tigrão, existem algumas ações que elas estão fadadas ao fracasso. Sim. Porque elas são realizadas dentro de gabinetes sem ter a visão da rua. Eles do que acontece na rua. Então essas ações elas podem até estarem recheadas de boas intenções, mas elas estão fadadas a dar errado, porque da teoria e a prática existe algumas coisas que nós temos que analisar e chegar num senso. Então, quando nós vamos à rua, e isso é uma característica minha, estar na rua, eu acompanhei o resgate social várias vezes e eu comecei a ver onde é que existia falha das ações. E eu digo até falhas nos serviços que nós temos hoje em relação a moradores de rua. Existe muita falha no... isso aqui é uma ação do governo federal. Não interessa se é do governo federal. Existem graves falhas. Entende? Nós temos que tratar esses moradores de rua que são dependentes químicos. E nós precisamos... E isso é só com tratamento médico. Não é uma ação de polícia. Não é uma ação social. É uma ação médica. É um problema de saúde pública. Sim, então, enquanto nós não tivermos essa visão, não desintoxicarmos essas pessoas, essas pessoas precisam de medicamento para conter a síndrome de abstinência. Só quem viu uma síndrome de abstinência sabe como essas pessoas agem. Então a gente precisa disso. Júlia Toscani, deu? Hoje quarta-feira o Inter vai jogar, né? Então tá certo. Castanheira, eu não faço pauta, né? Não faço pauta. Eu só aproveitei aqui, claro, essa manchete, repito, a matéria está... o despacho da doutora Adriana Lisboa, da Vara da Fazenda Pública de Balneário Camboriú, está aqui, se você acessar, página3.com.br. Se eu te conheço um pouquinho, tu já está planejando, tu já vai na frente aí também. Alguns planejamentos? Sim. Alguma coisa não pode contar, né? Que senão... Não. Segredo, né? Quando as ações estão acontecendo, outras estão sendo planejadas. E hoje, mais uma vez, eu quero dizer, com muito mais segurança, essas nossas ações são planejadas, porque hoje essa união com a Polícia Militar traz um reforço muito grande e, como eu disse, a chance da gente acertar, cada vez mais assertivo nas ações, ela tem demonstrado que esse é o caminho. Gabriel Castanheira, nosso secretário municipal de segurança de Balneário Camboriú, nosso entrevistado desta quarta-feira aqui na edição do Canal 100. Sempre te agradecer pela gentileza, parabéns pelo trabalho, e aqui o Canal 100 está sempre à disposição. Uma boa semana, Castanheira. Obrigado, Tigrão, pelo apoio de sempre e a oportunidade de estar aqui. Boa noite também a todos os ouvintes.